Olha, o ChatGPT está aí prometendo uma verdadeira revolução de produtividade no trabalho. Mas por trás dessa promessa toda se esconde alguns riscos que, vamos combinar, nem sempre são tão óbvios. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo nessa história da IA como uma espada de dois gumes. O potencial, que é incrível, e os perigos que vêm junto com ele. Para a gente começar a ter uma ideia do tamanho disso, pensa só, mais de 500 milhões de pessoas no mundo inteiro já usam as ferramentas da OpenAI. Cara, é uma adoção em massa que pouquíssimas tecnologias na história conseguiram alcançar, ainda mais em tão pouco tempo. E não é pouca gente usando não, o uso é intenso. A plataforma processa mais de 2,5 bilhões de solicitações por dia. Isso só mostra o quanto essa tecnologia já está, assim, enraizada no nosso dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Beleza, vamos começar falando da parte boa, né? Esse boom de produtividade que a IA está trazendo não é papo para o futuro, não. É uma coisa que já está acontecendo agora e que já está mudando o jeito que indústrias inteiras trabalham. E para a gente entender o peso disso, é bom a gente olhar um pouco para trás. Tem muito especialista que não vê a IA como uma melhoria qualquer. Eles comparam o impacto dela com a invenção da roda, do motor, da eletricidade. Isso dá uma noção da importância fundamental do que está em jogo aqui. Mas beleza, será que esses ganhos são reais mesmo? Ou é só impressão? Então um estudo acadêmico foi lá e decidiu botar isso à prova. Os pesquisadores mediram o tempo que levava para completar tarefas de gestão de projetos, comparando as ferramentas de sempre com o poder da IA. E olha, o resultado foi impressionante. O estudo observou uma redução de até 81% no tempo para fazer as tarefas quando se usava uma IA bem configurada em comparação com os métodos tradicionais. O ponto aqui é o seguinte: o ganho de eficiência não é pequeno, é transformador. E isso não fica só no laboratório, não. Na vida real, a coisa acontece. Um estudo da própria OpenAI mostrou que professores estão economizando quase um dia de trabalho por semana e funcionários públicos ganhando mais de 1h30 por dia. A adoção no trabalho é real e só cresce. Legal, os números são incríveis, mas como é que essa economia de tempo acontece na prática? A palavra-chave aqui é automação. Vamos dar uma olhada em como a IA pode ficar trabalhando nos bastidores, mesmo quando ninguém está de olho. Automatizar com o ChatGPT é muito mais do que ficar lá digitando um comando atrás do outro. A ideia é configurar a IA para ela trabalhar sozinha, sabe, de forma proativa. Você cria regras, gatilhos, e ela vai executando as tarefas em segundo plano, se integrando com o seu fluxo de trabalho. E os usos práticos são vários e bem do nosso dia a dia. Pense em gerar rascunhos de e-mail, pegar aquela reunião de 1 hora e transformar numa lista de tarefas, criar as primeiras respostas para clientes ou até gerar um pedaço de código. São aquelas tarefas que comem nosso tempo e que podem ser super aceleradas. Parece coisa de outro mundo? Que nada! Começar a usar a automação com IA é mais fácil do que parece. Vamos ver um guia rápido para quem já está a fim de começar a explorar esse universo. Olha, o caminho é bem simples. Primeiro, define-se um objetivo claro. Pega aquela tarefa chata e repetitiva. Segundo, escolhe-se uma daquelas plataformas que não precisam de código para conectar os aplicativos. O grande segredo é criar uma instrução bem detalhada para IA. E por último, claro, testar e ir ajustando até o resultado ficar perfeito. Essa imagem de uma fábrica funcionando no escuro é uma metáfora muito forte, né? Produtividade total, sem precisar de ninguém olhando. Mas o que mais pode estar rolando nesse escuro sem que a gente veja? É exatamente aí que a história vira e a gente vê o outro lado da moeda. E é aqui que a nossa conversa muda de tom. Depois de ver todo esse potencial, a gente precisa encarar os riscos, aquele outro lado da lâmina. Aí fica a pergunta no ar, né? Com todo mundo adotando essa tecnologia e com essa busca maluca por produtividade, será que no meio dessa correria toda a segurança não está ficando para trás? Olha, os dados de uma pesquisa recente são bem preocupantes. Pensa só. Quase 1/3 dos funcionários admite que compartilha informação sigilosa com essas IAs públicas. E o pior, 14% confessaram já ter colocado segredos comerciais da empresa ali dentro. E a gente não está falando de qualquer coisinha, não. A lista é pesada. Dados confidenciais de clientes, informações financeiras internas, contratos, estratégias de produto. Basicamente, as joias da coroa da empresa estão sendo expostas, sem o menor controle ou supervisão. E aí, o que a gente faz? A resposta não é entrar em pânico, é ter estratégia. Vamos ver como dá para usar essa ferramenta super poderosa, com o cuidado que ela exige. A real é a seguinte, proibir a IA hoje em dia não funciona e ainda deixa a empresa para trás na competição.
O jeito certo é gerenciar o uso, sabe? Criar regras claras e ensinar as equipes sobre quais são os limites. E essas regras podem ser bem simples e diretas. É tipo, só use ferramentas que a empresa aprovou. Tente entender como seus dados são usados. E o mais importante, nunca, jamais insira informações de clientes, dados financeiros ou os segredos da empresa nessas plataformas públicas. Então, para as empresas, a estratégia pode ser dividida em 3 passos simples. Primeiro, prevenir, ou seja, ter regras claras. Segundo, habilitar, dar opções seguras para o pessoal usar, para que não precisem sair por aí usando qualquer coisa. E terceiro, educar. Todo mundo precisa saber dos riscos. No fim das contas, não tem como negar. A IA generativa é uma força transformadora. O grande desafio, como a própria OpenAI diz, não é tentar frear essa mudança, mas sim aprender a guiá-la de um jeito responsável para garantir que os benefícios sejam sempre muito maiores que os riscos. A pergunta que fica para a gente pensar é: como cada um de nós pode ajudar a guiar essa mudança?